Mas o BBB me levou pra um lugar que, tipo, não tem um lugar que eu vá que as pessoas não saibam quem eu sou. Exatamente. É muito doido, é muito doido. A proporção é gigantesca. E foi uma experiência intensa, emocionalmente muito forte, psicologicamente também muito forte. Eu sabia que isso ia transformar minha vida e eu tive a certeza depois que eu saí, assim, tipo... Este é um podcast Rádio Disney. Thiago Abravanel é muito mais que um sobrenome, que é um parentesco com um apresentador famoso ou até mesmo que um reality show. Ele é ator, cantor, apresentador, dançarino e tudo que a vida artística permitir. A gente bate um papo muito legal, descontraído, onde ele abre o coração e fala sobre tudo, sem restrições. Thiago Abravanel é a simpatia em pessoa e você vai se apaixonar por ele, assim como nós. Ouve só. Thiago Abravanel, seja muito bem-vindo à Rádio Disney. Obrigado. Prazer enorme receber você aqui. Feliz em voltar pra casa. Que bom, né? Então, como é a primeira vez que você está aqui no podcast Conversas, então eu queria falar aqui que você começasse falando desde o começo do Thiago Abravanel criança, né? Como é que foi a sua infância? Você era aquele menino mais tímido, aquele menino mais bagunceiro, estudioso? Conta pra gente como é que era o Thiago criança. Olha, eu acho que eu sempre fui muito conectado com as pessoas, assim, desde muito pequeno. Eu ia na casa dos amigos, os pais dos amigos sempre gostavam muito de mim, então eu sempre tive uma relação muito boa com as pessoas, assim. Acho que isso é uma característica muito marcante na minha vida desde pequeno e sem dúvida nenhuma isso eu levo pra minha vida como um todo. E aí falando da minha personalidade, assim, eu sou um cara de agregar. Eu sou muito agregador, assim, eu sou de levar todo mundo pra minha casa, de se divertir todo mundo junto. Os professores no colégio falavam que eu não fazia trabalho, que eu fazia evento, que era sempre um grande movimento. Um grande acontecimento. E aí, na verdade, essa característica me trouxe muito esse espírito pra minha vida profissional também, né? De querer trocar muito com as pessoas, tanto no teatro quanto agora fazendo show, que não era uma coisa que eu imaginava desde o começo da minha carreira. Eu sempre fui muito ligado mais ao teatro do que à música. A música estava presente na minha vida só nos musicais. Só não, né? Porque pra trabalhar em musical também precisa de ser um atleta da arte, eu diria. Exatamente. E aí, com esse espírito entusiasta e essa minha vontade de juntar pessoas, eu consegui ter essa força para trabalhar hoje com o que eu trabalho. Acredito que isso tem uma potência muito grande. O trabalho acaba tendo outra proporção. As pessoas saem marcadas do show, assim, falando, nossa, foi uma experiência incrível, foi uma diversão. Eu gosto de olhar no olho das pessoas. Então eu tenho essa característica da criança que gosta de brincar sério, sabe? E eu levo isso pra minha vida com muita força. A gente sempre ouve falar, né, que a gente acaba silenciando a nossa criança interior quando a gente fica adulto. Acho que você conseguiu trazê-la até a sua vida adulta, né? E é um dos meus objetivos maiores, assim, o que eu mais prezo e não quero perder de jeito nenhum, assim. Se eu entender que o trabalho tá me consumindo a ponto de eu começar a não me divertir, é porque não tá legal. Se eu não estiver me divertindo, se eu não estiver entregue de coração, de alma, pra mim não faz sentido. E graças a Deus tá indo tudo super bem. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Gosto de fazer muita coisa. Não sou esse cara que fica estacionado num lugar só. Eu sempre gosto de me desafiar, de procurar novos ares, novos objetivos, diferentes parcerias, para que a gente possa ter a nossa vida como uma viagem gostosa, sabe? Que você vai levando objetos, carregando souvenirs. Um pouquinho de cada pessoa. Exato, né, eu acho que essa troca é extremamente necessária. E falando agora de influências musicais, de onde surgiram as suas influências? Veio de casa?
Olha, na verdade, é muito doido. As minhas referências musicais sempre foram os musicais, os grandes musicais e os desenhos animados. As minhas referências musicais são Disney, basicamente, tipo, todos os desenhos da Disney, os grandes musicais da Broadway, os musicais brasileiros. Eu sempre gostei da música contando história. Eu acho que quando você tem esse viés, você transporta as pessoas que estão ouvindo você, assistindo você num show, para outros lugares. Você conecta de outra maneira. Não é só uma música tocando no fundo e uma diversão aleatória, não. Se a gente entender que a música também é comunicação, que a música também é transformação, ela tem outra potência. Então as minhas referências musicais vieram dessas histórias, de contar histórias através da canção. Trazendo isso pro meu baile, por exemplo, eu toco de tudo, para que qualquer pessoa possa se divertir dentro do show, independente da idade, independente de classe social, de crença religiosa. É pra gente realmente aproveitar aquele momento como se fosse o último das nossas vidas e agradecer a conexão que a arte nos proporciona e nos faz ser pessoas melhores. E Thiago, quando é que foi que acendeu essa luzinha dentro de você para querer ser artista? Isso desde pequenininho? Nossa, desde acho que sempre sim. Estava em você? Acho que sim, acho que óbvio que o fato de eu ter nascido numa família de artista, né? Apesar de ser artista de televisão e a televisão ser a minha menor conexão, por incrível que pareça, eu acho que carregar esse legado, esse DNA, fez com que a minha meu de se comunicar com as pessoas, de trocar com as pessoas, fosse desde pequeno. Então talvez eu acho que seja esse o meu espírito entusiasta tenha vindo desse lugar. Então poder ali trocar, acreditar que a música e a arte pode transformar a vida das pessoas, isso sempre teve muito presente. E a música, ela é sensorial, né? Ela toca num lugar completamente diferente de qualquer outra arte, não menosprezando as outras artes, muito pelo contrário, acho que cada uma tem a sua potência, mas a música sabe quando você tá no carro, no trânsito, estressado, e de repente toca uma música que de repente você tá todo arrepiado, ou vem uma lágrima no seu olhar. Ela tem um poder de transformação sensorial muito grande. Então poder ser um instrumento disso, pra mim, é muito gratificante, eu fico muito feliz. Você falou aí da sua família, né? Falando um pouco da sua mãe, Cíntia Bravanel, que é diretora de teatro, tá ligada à história do teatro e imprensa. E aí eu queria que você falasse um pouco dela, da relação de vocês e da importância dela nas suas decisões profissionais. Enfim. Olha, eu acho que talvez a minha mãe seja a minha maior inspiração. Desde antes de eu trabalhar, de eu entrar na minha carreira profissional, eu sempre fui um grande admirador da minha mãe. Como mãe, como mulher, como empresária, como mulher da cultura, como menina que passou por muitas questões pessoais para ter força para criar 3 filhos praticamente sozinha, que ela separou do meu pai muito, muito cedo, a gente era muito novo. Com 26 anos ela já tinha 3 filhos. E me ensinou, e ensinou as minhas irmãs, nos ensinou a correr atrás dos nossos sonhos, a não deixar a peteca cair, porque nem sempre vai ser muito bom, mas o que a gente tiver, o que a gente puder fazer, a gente tratando com respeito, com amor, com dedicação, com estudo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É claro que às vezes não sai do jeito que a gente quer, mas tem um propósito, tem um motivo. Então ela sempre vai ser a minha inspiração, sempre vou ser muito grato pelas oportunidades e liberdade que ela sempre me deu. Eu amo demais a minha mãe. Falar dela é falar
do meu amor. E acho que muito já foi falado, claro, sobre o seu avô, né, o Silvio Santos. Sim. Várias perguntas, várias respostas. Então eu queria que você falasse pra gente, assim, alguma coisa que nunca foi perguntado, alguma coisa da relação de vocês, algo que você não costuma falar muito. Olha, é engraçado, assim, existe um questionamento aí dentro dessa relação, porque apesar de eu ter muito orgulho de ser neto do Silvio Santos, né, o maior comunicador do país, uma pessoa respeitada em qualquer lugar que ele esteja, assim, a nossa relação pessoal sempre foi muito distante. Muito por conta do trabalho em si, né? Ele sempre foi um cara que trabalhou muito. Quando eu nasci, ele já era o Silvio Santos. Então, a nossa relação nunca foi muito próxima de neto e avô. E acho que isso talvez seja a maior... Lidar com isso acho que é a maior questão de dúvida para as pessoas. Porque não é eu jogando na cara de que não tive uma boa relação com meu avô. Acho que não. Mas é entender que as nossas histórias, apesar de fazermos parte da mesma família, elas são muito diferentes. Elas foram vividas em realidades diferentes. Somos pessoas diferentes, com personalidades diferentes, apesar de ter o mesmo DNA. Então é isso, assim, acho que a honra de fazer parte da família do maior comunicador do país é gigante. Mas como relação pessoal, acredito que se o universo nos der a oportunidade, acho que a gente ainda tem muita coisa para viver. E você começou a sua carreira como ator por volta dos 17 anos, isso, certo? Isso. E aí, você já comentou um pouco, né? Você acabou se especializando em musicais, né? Isso foi uma coisa natural. Por que você escolheu os musicais ao invés de um drama, por exemplo? Ou você foi escolhido para os musicais te escolheram? Eu acho que é uma junção dos dois, assim. Acho que eu fui escolhido e os musicais me escolheram. Eu sempre tive uma paixão, como eu falei, pelos desenhos da Disney. E essa força, essa mistura de contar história através de música, explorar diferentes qualidades artísticas em um trabalho só, eu acho isso fascinante. Então, quando eu via lá pequenos shows da Disney, por exemplo, nos parques, onde eu via aqueles artistas dançando, cantando, atuando, tudo junto, misturado, aquilo, eu falei assim, meu Deus, dá pra fazer isso? É possível? E aí eu comecei a estudar, meu primeiro curso de teatro musical foi no Team Broadway, que é um curso que existe até hoje, onde eu tive a oportunidade de conhecer muitas histórias, de trabalhar com profissionais da dança, da música, do teatro, de maneira muito intensa, um adolescente sedento por conhecimento, técnica e vontade de realizar. E a partir dali eu comecei a explorar o meu conhecimento e os meus dons. Eu não imaginava que acho que quando criança até tinha alguns momentos de karaokê, tinha uma atriz que trabalhava no teatro da minha mãe, que era a Biba Schuch, que eu gostava de imitar ela, e aí as pessoas olhavam e falavam assim, esse menino aí tem alguma coisa, eu acho que ele vai pro caminho das artes. E aí o teatro musical era a maneira de eu poder expressar muita coisa, né? Na dança, no teatro, na música. Então foi a minha grande inspiração. E se hoje eu sou o artista que eu sou, eu devo ao teatro musical, que me deu técnica, que me deu fortalecimento físico, né? Porque fazer musical 7 sessões por semana não é fácil. E aí você tem que chegar e segurar um trio de 3, 4 horas, 5 horas às vezes. Acho que isso eu devo ao teatro musical, que me deu essa... como é que se diz? Essa força, né? essa musculatura, literalmente, para conseguir aguentar com tanta energia fazer o que eu faço.
E você já falou aí bastante da Disney, né? Da sua história com a Disney, que muito. já vem de muito tempo. E o que esse mundo mágico representa pra você, sabe? É o seu momento de voltar a ser criança, de você usar como um escape, sabe, assim, da realidade? Eu acho que a maior potência que a Disney me ensinou, que o Walt Disney, através das histórias, das animações, me inspiram até hoje, é a gente entender que existe um lado bom das coisas e existe um lado ruim das coisas. Se a gente levar o nosso mundo, que é caótico, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, se a gente não tiver nenhum tipo de alívio e ao mesmo tempo, dentro desse alívio, alguma reflexão, a gente deixa passar desapercebido. Então todo o desenho, toda a animação, todo o filme que eu via e tinha uma mensagem, tinha um propósito, tinha uma cor, tinha uma fantasia, me fez acreditar que é possível a gente olhar o mundo um pouco mais colorido do que ele realmente é. Não esquecendo das coisas que a gente precisa evoluir, mas tentar acreditar na esperança, tentar acreditar que a magia, acho que a palavra magia, ela tá ligada a essa esperança, a esse respiro de vida e de alívio, sabe? Então acho que essa é a maior inspiração que a Disney sempre me trouxe, fora a questão cultural mesmo, né, dos desenhos e da música. A musicalidade é muito impressionante, é muito emocionante. Eu acho que isso eu levo pra minha vida, por isso que eu falo que meu sonho é ter um parque de diversão, porque eu quero poder ter um lugar, assim como a minha casa onde as pessoas vão lá pra viver amor, alegria, diversão e serem quem elas são, sem medo de ser feliz, porque o mundo fica apontando. E eu acho que a Disney, ela te dá a liberdade pra você não ser apontado, simplesmente viver e curtir. E você já dublou também, né? Você comentou aí da sua experiência na dublagem. Você já dublou o Ralph, né? Do Detona Ralph, o Rei Louie, do Mowgli e o Duque da animação Pets. Como é que foi pra você essa experiência? Você tem intenção de fazer de novo? Como é que rola? Acabei de dublar, inclusive, pro Disney Junior, uma série... Quer dizer, estamos na 3ª temporada de uma série que chama Nives, Amigos de Outro Mundo. Uma série muito linda, muito, muito representativa, assim, que fala de assuntos extremamente importantes. Mas eu acho que a dublagem é a primeira vez que eu recebi o convite pra dublar uma animação, que foi o Detona Ralph. Eu quase morri de tão feliz que eu fiquei, assim, por viver e gostar muito desse universo de animação. Saber que a minha voz vai ficar eternizada através de um personagem da Disney no Brasil, meu Deus do céu, isso não tem preço que pague. É uma felicidade. Toda vez que eu escuto a minha voz ali no desenho, eu me emociono, porque é algo que eu sempre fui muito apaixonado. Sempre fui um entusiasta e um consumidor dessa arte da animação, e poder ter ali a minha voz, o meu registro, a minha emoção pra sempre nesse personagem não tem preço. Então eu só de falar eu fico emocionado, assim, porque é difícil, não é fácil. Quando eu recebi esse convite, nossa, eu falava assim, eu olhava pros dubladores, eu falava, vocês são gênios, porque é muito difícil. Claro, depois que você aprende, o negócio fica mais gostoso, mais divertido e tal. Mas até você entender essa técnica, entender as intenções através da fala, de que maneira você vai colocar ali a sua verdade através do olhar e do movimento da boca do personagem, é muito potente. E quando o trabalho fica legal, aí é melhor ainda. E eu fui muito feliz fazendo o Ralph, fazendo o Rei Louie, fazendo o Duque, fazendo o Baldo. Então, assim, dublar é um negócio que, se você me chamar, eu vou topar. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou.
E novela, Thiago, você pensa em fazer de novo? Porque novela é uma coisa que te prende, né? Muito tempo. Muito tempo. E eu queria saber se você pensa em fazer e se você já chegou a recusar algum convite porque não dava. Olha, acho que recusar algum convite... Acho que já teve uma novela que me chamaram pra fazer e por conta da minha agenda eu dispensei, assim. É muito legal fazer novela. É muito cansativo, é muito trabalho e essa não é uma questão porque eu gosto de trabalhar. Mas o fato de você não ter muito o controle do que vai acontecer, né? Tipo, não é uma história com começo, meio e fim. Pode ser que seu personagem esteja indo super bem e aí o autor ou a autora vai escrever mais ainda cenas pra você e aí você vai encontrando esse personagem durante a trama da novela. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, você não tem uma garantia do quanto você vai trabalhar, pra onde esse personagem vai. Então, emocionalmente, pra uma pessoa que faz tanta coisa quanto eu, você administrar isso não é fácil. Então, por enquanto, não é o meu objetivo fazer novela. Mas eu acho que se em algum momento na minha vida rolar um convite para eu viver alguma coisa completamente diferente do que eu já tenha vivido e como experiência para eu evoluir artisticamente, não tem por que não. Não é algo que eu não quero fazer nunca mais, não. E, Thiago, não tem como a gente não falar de BBB, né? Você gosta de ser chamado... Você gosta ou tem algum problema de ser chamado de ex-BBB? Muito pelo contrário. Agora eu tenho vontade de tatuar esse BBB. Você tem mais essa coisa no seu currículo, né? Pois mais uma experiência aí. E eu vou te dizer, uma das experiências mais malucas e especiais que eu já vivi. É algo que só quem vive sabe mesmo que é, porque é muito potente, mexe muito com a gente, tanto lá dentro quanto pós disso. O BBB é um programa que é visto pelo Brasil inteiro. É muito impressionante, assim, eu era uma figura conhecida, não só pelo meu trabalho, mas pela família que eu nasci, enfim. Mas o BBB me levou pra um lugar que, tipo, não tem um lugar que eu vá que as pessoas não saibam quem eu sou. Exatamente. É muito doido, é muito doido. A proporção é gigantesca. E foi uma experiência intensa, emocionalmente muito forte, psicologicamente também muito forte. Eu sabia que isso ia transformar minha vida e eu tive a certeza depois que eu saí, assim, tipo, trabalhar os meus pensamentos, a maneira como eu vou agir com as pessoas, o que eu vou fazer por mim, os botões que eu vou apertar na minha vida. E acho que esse botão me fez acreditar que a gente precisa, por mais que as pessoas falem, você desistiu, desistir do jogo pode ter sido, e foi o que eu fiz. Mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha era eu mesmo. Sim. E essa eu não vou abrir mão jamais. E você se arrepende de alguma coisa que você fez lá dentro? Não. Faria algo diferente? Eu acho que talvez pelo jogo, pensando assim, eu não faria nada diferente do que eu vivi, porque isso fez com que eu me fortalecesse. Agora, se eu participasse de uma experiência dessa novamente, eu encararia de uma outra forma. Isso com certeza, sem dúvida nenhuma, porque eu sou muito coração. E pra jogar um jogo desse, você não pode ser 100% coração. Você tem que pensar. Você tem que pôr a razão muito acima, né? Você tem que botar a razão. Na verdade, não é nem acima, é equilibrar. Uhum. É saber que a sua emoção vai te levar em lugares especiais e conexões bacanas, mas você não pode esquecer que você tá jogando. E que você tem que ter estratégia, e que você não pode se apegar emocionalmente na hora que alguém botar uma placa na tua cabeça, na hora que alguém jogar um balde de água suja na sua cabeça, na hora que você tiver que ir pro paredão pelo voto de amigos seus que estão ali do seu lado. Como é que você lida emocionalmente com isso? Então, se eu um dia participar de um outro reality
não tenho essa pretensão tão cedo, mas se isso acontecesse, eu encararia de outra forma. E hoje em dia, quando você lembra dos momentos que você viveu dentro da casa, o que vem à sua cabeça? Cara, me vem a minha alegria. Ao mesmo tempo que também vem os momentos de muita reflexão, eu chupava o dedo e a minha cabeça fritava assim, tipo, eu ficava horas pensando em como agir, o que estava se passando, como é que as pessoas estavam me vendo lá fora. Eu comecei a ficar nesse estado depois que a Larissa, coitada, não é que ela foi culpada, mas ao mesmo tempo teve esse gatilho. Quando ela me trouxe a informação de que eu pudesse estar sendo visto como uma pessoa falsa aqui fora. Aí eu falei, então tem alguma coisa errada, porque eu tô totalmente coração aqui, não tem nada que eu esteja fazendo que não esteja saindo naturalmente de mim. Aí eu comecei a pirar, no sentido assim, será que eu tô duvidando de quem eu sou? Comecei a duvidar. E aí eu falei, isso não vai me fazer bem se eu ficar muito tempo aqui, não. Aí chegou naquele ponto que você já falou, né? Você perceber que não tá legal, é melhor parar, né? É melhor parar, com certeza. O que a gente pode esperar mais do Thiago Abravanel em 2022? Quais são os seus próximos projetos? Olha, 2022 tá um ano babado de muita coisa. Parece que eu vivi 12 anos só nesse ano. Ainda tem meu casamento, que é algo que eu e o Fê, meu marido, a gente já tá ansioso pra viver desde o começo de 2020. Por conta da pandemia a gente teve que adiar, mas um momento muito, muito especial também na minha vida. Então não é profissional isso, mas o casamento tenho certeza que vai ser um dia importante na minha vida. Alguns projetos de televisão, tem projetos eu como apresentador, tem um projeto de um musical pro ano que vem que eu já tô trabalhando há bastante tempo também. Vamos montar Hairspray em 2023, um musical que me representa muito, que tem que tem tudo a ver comigo, assim, desde a sensibilidade até a alegria, a reflexão social, os temas que o espetáculo aborda. Já foi um grande sucesso em 2009, quando teve a primeira montagem dirigida pelo Miguel Falabella. Foi um grande sucesso no cinema também, com o John Travolta fazendo o papel da mãe. E agora eu vou pegar esse papel pra mim e eu tenho certeza que vai ser um marco na minha carreira e vai ser um marco na história do teatro musical, porque vai ser uma experiência completamente diferente do que todo mundo já viveu assistindo ali num palco italiano. Vai ser diferente. E agora, pra gente fechar, se te perguntarem quem é o Thiago Abravanel? Quem é o Thiago Abravanel? Eu acho que eu sou uma criança que sabe que precisa crescer, que entende que o crescimento é necessário, mas que não quer deixar de ser criança, que não quer deixar de aproveitar, de arriscar, de se jogar, de falar, de ouvir, de trocar. Acho que esse é o Thiago. Thiago, muito, muito obrigada por esse papo. Você é uma pessoa incrível, quero te dizer, não mude, não deixe de ser quem você é, porque a sua energia e a sua luz é contagiante, viu? Obrigado. Eu já tinha percebido de longe, aqui é muito bom, viu? Obrigado, muito agradeço bom mesmo. de verdade. Obrigada, E fico feliz de poder utilizar dos meios de comunicação para poder expandir um pouco do que eu sinto aqui dentro, porque eu acho que isso é muito potente. Este é um podcast Rádio Disney.